Oi, pessoas desconstruídas, donas da própria vida, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari. Seja bem-vinda a esse canal, se é a sua primeira vez por aqui, tá bom? Aqui a gente fala de arquétipos, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Isso tudo porque eu sou mentora em arquétipos, em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Bom, hoje eu vim falar com vocês de algo muito especial. Eu vim falar da minha experiência com o arquétipo de Kali, com ali quase praticamente um ano com ela na minha vida, né? O que mudou, o que aconteceu. Mas antes de falar de Kali, eu gostaria de falar com você que a Mari ficou louca. O Clube da Mari, que antes a assinatura era R$ 67,00, adivinha quanto tá? R$ 9,90. Exatamente. Mas você só consegue acessar o Clube da Mari por R$ 9,90 me chamando pelo WhatsApp. Mari, o que tem no Clube da Mari? Tem muita coisa interessante. Tem muitas aulas sobre desenvolvimento pessoal, tem um curso completo de Ho'oponopono para dinheiro, para você limpar as principais crenças limitantes que te impedem de ganhar dinheiro, que te impedem de prosperar. E também tem algumas aulas lá sobre ocultismo, né? Ocultismo também é algo que eu estudo e pratico na minha vida. Se você desejar vir comigo, assinar o Clube da Mari por um ano, por apenas R$ 9,90, me chama no WhatsApp que está debaixo do vídeo, certo? Dito isso, minha gente, vamos lá. Vamos falar dela. Olha só, deixa eu pegar aqui para vocês, vou mostrar o arquétipo de Kali. Tá vendo? É assim que eu ativei Kali. Kali é o único arquétipo que eu ativei através de uma estátua. Eu sempre ativo arquétipos através do protetor de tela do meu celular, de algumas fotos na parede, como vocês estão vendo lá, quadros, enfim. Mas Kali, eu ativei ela através de uma estátua, né? E quase um ano depois do arquétipo de Kali, a minha vida mudou muito. Mudou muito. Porque aqui, inclusive no canal, já tem 2 vídeos falando sobre Kali. Um falando sobre as principais características dela e o outro falando sobre a minha experiência com ela, o que eu descobri sobre mim com a ativação de Kali. Bom, uma das coisas que eu descobri sobre mim com a ativação do arquétipo de Kali era um desejo de suicídio, uma vontade de que eu não olhava, né, mas que estava lá presente na minha vida. E essa foi uma das primeiras coisas que eu descobri quando eu ativei o arquétipo de Kali. E é claro que eu fiquei muito chocada e tive que lidar com isso, né? Tive que corrigir isso, porque isso estava forte em mim, né? Eu já estava ali pensando, imaginando como seria. E a gente sabe, eu acredito muito, gente, assim como é em cima, é embaixo. Quando você cria na mente, quando você começa a criar na mente, não demora muito. Essa sua criação vai descer para baixo. E Kali me mostrou de uma forma rápida que isso estava acontecendo comigo. E que, claro, eu tomei uma providência e corrigi, né? Melhorei. Um outro ponto importante que Kali me mostrou é que meu casamento era extremamente desnivelado. Eu, como mentora em autoconhecimento, muitas, não sei se vocês, algumas de vocês já fizeram mentoria comigo. Quem fez mentoria comigo sabe que eu bato na tecla dos relacionamentos desnivelados, enquanto eu mesma vivia um relacionamento desnivelado. Eu dava muito mais do que recebia, era traída, enfim, passei aí por algumas verdades extremamente duras e difíceis de ver, né? Mas eu vi e aceitei com a ajuda de Kali, tomei providência. Resultado, me separei, mudei de apartamento, passei por vários perrengues, vários mesmo, né? Tive que ali deixar um padrão de vida que eu estava acostumada e abracei um padrão de vida um pouco mais baixo, mas aonde eu poderia viver a minha autenticidade, eu poderia viver o respeito por mim mesma e eu poderia viver a minha verdade, né? Porque dentro de um casamento onde você é traída, não tem verdade lá, né? E um outro ponto que Kali me ajudou muito é que nesse período
de um ano pra cá, eu emagreci uns 15 quilos. Exatamente, gente. Quando eu ativei o arquétipo de Kali, eu estava extremamente acima do peso. Eu estava ali com quase 80 quilos. Estava muito gorda, muito mesmo, né? E o arquétipo de Kali me ajudou a ver a importância de cuidar do meu corpo, a importância de cuidar de mim, ver que eu estava me autodestruindo, não só no meu psicológico, né, com esse desejo de me suicidar, com essa baixa autoestima terrível que eu estava, com essa insegurança. Lá no vídeo eu falo do quanto que eu me sentia feia, rejeitada, do quanto que eu cresci ouvindo que eu era feia, que eu era diferente, né? Como vocês podem ver, os meus olhos eles são verdes e isso em si não é ruim, é bonito. Mas eu cresci ouvindo que isso era feio, que isso era algo negativo, que quem tinha olhos verdes era alguém do mal, era alguém que mexia com o mal, era alguém que era associado com o mal. Veja só, gente, a que ponto que chega o que você escuta na sua infância, o quanto isso repercute pela sua vida fora, né? Eu cresci com essa visão de mim mesma, né? Que o meu olho ele era algo que era associado ao mal, por ser um olho muito verde que chamava muita atenção. Então somente quem tinha ali pacto, né? Vocês não vou nem completar, é que tinha aí essas características com esse olho muito verde, né, muito que chamava atenção. E isso mexeu muito comigo. E quando eu ativei o arquétipo de Kali, eu tive que olhar para essas memórias da infância. Eu tive que olhar para essas memórias enquanto eu crescia, porque eu ignorei isso. Por muitos anos eu não sentia que isso atrapalhava a minha vida. E isso atrapalhava sim, e muito, tá? Então eu tive que olhar para isso também. E graças a Deus eu realinhei, entendi, né, que as pessoas que falavam isso comigo falavam por ignorância, né, que elas não sabiam o que elas estavam falando e muito menos o mal que elas iriam causar na minha vida por falar desse jeito comigo enquanto eu crescia. E, como eu falei, né, o arquétipo de Kali me deu esse gás para emagrecer através da corrida. Se você não me segue no Instagram, eu convido você a me seguir. Lá no Instagram eu divido algumas coisas que eu faço no meu dia a dia, como a hora que eu acordo, o cafezinho que eu tomo, todos os dias eu corro. Às vezes eu coloco até a quilometragem que eu faço todos os dias, e antes eu não fazia. E eu fiz esse emagrecimento apenas correndo e reprogramando o meu inconsciente, tá? Eu não fiz dieta, não faço dieta, odeio dieta, não gosto disso. Mas em contrapartida, eu reprogramei o meu inconsciente, né? Para combater a compulsão por comida e coloquei no meu dia a dia o exercício físico, no caso, a corrida, né? E uma coisa que eu anotei aqui sobre Kali, que eu quero dividir com vocês, né, que eu estava inspirada e anotei sobre ela, é que Kali, ela é o arquétipo que realmente ele traz a verdade para nós. Ele coloca a verdade diante da nossa cara. A verdade que o nosso inconsciente esconde, né, as 7 chaves, porque essas verdades sobre mim, o meu inconsciente escondia as 7 chaves. Eu não via isso como um problema na minha vida, principalmente essa coisa voltada para a autoestima, né, para minha aparência, vamos dizer assim. Eu nunca tinha parado para pensar o quão forte era esse sentimento dentro de mim. E Kali jogou isso bem na minha cara e eu tive que lidar, né? Então, assim, Kali, em si, ela enquanto arquétipo, ela representa a morte do ego, ela representa aí a morte das ilusões, porque ela escancara e joga para nós todas as ilusões, as coisas que a gente acredita no nosso inconsciente sobre nós, e são essas coisas que estão no nosso quartinho escuro do inconsciente que cria a nossa realidade, principalmente que cria a forma como a gente se vê, a forma como a gente se sente, a forma como a gente se percebe no mundo. E Kali me mostrou isso de uma forma bem chocante, confesso para vocês. Foi fácil? Não. Doeu demais, mas eu consegui. Cá estou eu,
né? Me sentindo tão feliz, tão mais animada, cuidando da minha vida, cuidando da minha casa, me sustentando sozinha. E isso não tem preço. Isso é o quê? Liberdade. Eu me sinto livre, né? Tanto que Kali me ajudou a ver o quão forte eu era e quão forte eu ainda posso ser, né? E um outro ponto interessante, né, que apesar da aparência dela, né, muitas pessoas ficam chocadas com a aparência de Kali. Tem pessoas que falam, Mari, você não tem medo de utilizar esse arquétipo? Ele parece algo tão negativo. Gente, apesar da aparência de Kali, ela não é ruim, né? Porque os arquétipos, eles são símbolos. As imagens são representações de informação. E como o nosso inconsciente ele não lê palavras, ele lê imagem, então o arquétipo de Kali, a imagem dela, cada pedacinho dela, representa algo diferente para o nosso inconsciente, né? Porque ela é ali a destruidora da ilusão, né? A destruidora da mentira. O fato dela estar dessa forma, né? Com esse colarzinho aqui, com essas várias cabeças, essas cabeças nada mais representa do que o nosso ego, que ele volta. O nosso ego, em muitos momentos, ele é assim como aquelas cobras, né, que perde a cabeça e mesmo assim produz outra cabeça e continua vivendo, né? As nossas crenças limitantes também, as nossas memórias celulares também são assim. Elas são várias cabeças, né? Elas estão sempre vivas. Se a gente não eliminar, se a gente não destruir essas crenças limitantes, né? E aqui ela tá aqui, né, com a cabeça na mão, vitoriosa, né, com o tridente também, e aqui representando ela totalmente aqui com os pezinhos em cima do ego, né? O ego que é esse falso eu, né, que, enfim, às vezes, quando não bem analisado, traz para nós muito sofrimento e muita dor, né? Então, o que Kali fez na minha vida? Removeu a mentira, removeu as ilusões, né? E as minhas tendências autodestrutivas. Como eu falei com vocês, a minha primeira tendência autodestrutiva era o desejo forte do suicídio e a segunda tendência era engordar, tá? Continuando engordando, sem trabalhar o meu emocional, sem cuidar daquilo que estava por detrás do porquê que eu estava engordando tanto, né? E uma coisa interessante, né, que ao ativar o arquétipo de Kali, a gente não está reivindicando o direito de ser uma pessoa agressiva, só porque o arquétipo parece ser agressivo. Pelo contrário, gente, o arquétipo de Kali, ele me tornou cada vez mais doce. Cada vez mais eu tenho trabalhado o meu inconsciente, trabalhado o meu desenvolvimento, trabalhado o meu temperamento. E cada dia que passa eu me torno uma pessoa mais amável, menos julgadora, uma pessoa mais amorosa, mais receptiva, mais aberta, né? Então, assim, Kali me mostrou muitas verdades sobre mim, muitas emoções que eu tinha armazenada dentro de mim, que eu não sabia o quão essas emoções estavam fortes, criando os meus comportamentos, criando a forma como eu me comunicava com as pessoas, né? Em contrapartida, a forma como as pessoas se comunicavam comigo também, tá? Então, assim, Kali, ela fala bastante sobre a gente apenas ser, né? Entendendo que nós temos luz e sombra. Temos a nossa luz, a nossa centelha divina, mas temos a sombra do nosso ego, das nossas crenças, das nossas memórias, do falso eu, né? E que tudo isso existe junto. Mas o fato disso existir junto não significa que a nossa vida tenha que ser ruim. Se a gente souber trabalhar, se a gente enxergar, né, que isso tudo está vivendo em conjunto, a gente consegue administrar e tirar proveito disso, né? Então, com mais aí de 1 ano, Kali vai continuar comigo. Ela vai. Porque eu tenho um amor muito grande por ela. Porque ela me ajudou muito, muito mesmo, sobre a pessoa que eu era, a ver a pessoa que eu era e a me transformar em uma pessoa mais amável, mais doce, mais verdadeira, mais autêntica, mais eu.
Então, se eu recomendo o arquétipo de Kali, claro que eu recomendo. Mas esteja preparada. Esteja preparado, né? Porque no meu caso, doeu muito. Muito mesmo, né? Foram situações e situações que aconteceram, processos e mais processos, extremamente dolorosos, mas com muitos aprendizados. Que hoje eu posso dizer, nossa, Kali realmente me ajudou muito. Tá bom? Eu espero que esse relato possa aí te ajudar na sua experiência, no seu desejo de ativar Kali e que você possa entender que toda a verdade traz consigo a liberdade. Se você tiver coragem de lidar com a verdade, você será merecedora da liberdade, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Gratidão.